Pai do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Zé, aqui mais uma vez na Escola de Profeta, para estarmos estudando a palavra do Senhor junto. Amém? Então permaneça conosco, fica até o final e te espero logo depois da vinheta. Pois bem, meus irmãos, novamente para falarmos do Senhor Jesus Cristo na Cristologia, assunto que eu sou apaixonado, e sou apaixonado pela pessoa do Senhor Jesus. Chega lá, vou correr para abraçá-lo e beijá-lo. Eu creio também que você vai fazer isso também, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que o amam. Aula passada, nós falamos da impecabilidade, que era impossível de Jesus pecar ou desejar pecar, porque ele era Deus. Ele tem a suprema santidade. Se ele pecasse, ele ia afetar toda essa santidade. Então, ele nem poderia desejar o pecado. Então, essa palavra impecabilidade, que era impossível de ele pecar. Era impossível de ele desejar o pecado. Tá? Paramos em Romanos 5,18, que eu quero ler com vocês. Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Ele está falando aqui do primeiro Adão e do segundo Adão. Ele traz um paralelo do que Adão fez, que transgrediu. Por ele transgredir, o pecado entrou no homem, no ser humano. Mas o ato de justiça que Jesus ele cumpriu foi santo, foi justo, né? Fomos justificados por meio disso, então o homem se tornou justo novamente, pelo ato do Senhor Jesus de ser santo, de não ter nenhum pecado. Tá? O verso 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Que homem? O Adão. Assim também, por meio da obediência de um único homem. Quem é esse homem? Jesus. Muitos serão feitos justos. Então, por meio do ato do pecado de Adão, que é o primeiro homem da humanidade, todos se tornaram pecados e condenados. Mas pelo ato de justiça e de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Né? O Senhor Jesus trouxe novamente a origem do homem, que Deus fez o homem sem o pecado, Deus fez o homem perfeito. Amém? Romanos, falei isso na aula passada, Romanos 5, do 12 ao 21, vai estar fazendo essa comparação entre o segundo Adão e o primeiro Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o Adão legítimo, o segundo Adão, o Senhor Jesus. Vamos então explicar o que eu deixei para essa próxima aula, Tiago 1,3, parte B. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. É uma declaração, é uma afirmação em Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não deseja o mal. Deus não deseja pecar, Deus não deseja fazer o errado, Deus não cobiça pelo pecado. Deus não tem isso, Deus ele é supremo em santidade. Se ele deseja o mal, ou se ele desejasse, ele afetava a sua santidade. Deus ele é santo, tá? Então, nada podia afetar, porque o seu caráter, ele é ser santo. O moral dele é santo, santíssimo. Amém? Como foi provado na aula passada, se você não assistiu, recomendo que você volte lá e assiste, tá? Nos ajuda aí, se inscreve no canal, acompanha nós. Deixa aí o teu like, é importante para nós estar crescendo aí e divulgar melhor esses ensinos, essa palavra do Senhor. Adão recebeu uma ordem no Jardim do Éden, e a ordem era: não coma do fruto, come de todas, mas dessa, do bem e do mal, não coma. E Adão, ele desobedeceu a Deus em sua ordem, e o Espírito Santo está levando o Senhor Jesus em espírito ao deserto, então ele está em obediência como homem a essa ordenança. Já é diferente do primeiro Adão lá que desobedeceu.
Adão teve a sua tentação e o Senhor Jesus também teve. Mas vamos saber o significado dessa tentação. É isso que devemos saber. Qual o significado? Então, devemos examinar todas as palavras que o Satanás, né, o inimigo ali, estava declarando ao Senhor Jesus. Então, o verso 3 de Lucas 4 diz assim: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, ou transforma essa pedra em pão. É claro que Jesus ele era filho de Deus. Está bem claro isso, né? E é claro que ele tinha todo esse poder para fazer e transformar a pedra em pão. Para quê? Para suprir a sua necessidade física. Olha, presta atenção. Para suprir a sua necessidade física, que ele estava 40 dias, ele foi lá sem saber quanto dia que ele poderia ficar, né? Então, ele está guiado pelo Espírito Santo. Então, ele obedeceu ao Espírito Santo até o Espírito Santo falou, pronto, pode sair, pode voltar. Então, ele está em obediência. E Satanás, então, vem tentar ele. Então, que tentação foi essa que Satanás tentou tentar ele? Tá? Todos sabemos que ele é filho de Deus. Essa é a identidade do Senhor Jesus. Jesus sabia da sua identidade, sabia que ele era filho de Deus. Tá? E sabia que ele tinha esse poder. Satanás também sabia. Instantaneamente, qualquer pedra em pão. Então, Jesus ele tinha poder para transformar qualquer pedra, não só aquela, mas qualquer uma. Pois bem, para obedecer perfeitamente a Deus, em nosso lugar, ele deveria fazer como um homem, e não como Deus. Ele estava obedecendo como um homem, assim como obedeceu aí ao deserto, e ficar lá até o Espírito Santo falar que poderia voltar e sair do deserto. Isso significa que ele tinha de obedecer só em seu poder humano. Aqui está o significado. Aqui está o significado da tentação no deserto. Como Deus não precisa obedecer, ele é Deus. Mas Jesus, como homem, ele deveria obedecer no seu poder humano, na sua natureza humana. Então ele tinha que obedecer. Então, a toda obediência dele é como natureza humana. Então, Satanás, o que Satanás está propondo ao Senhor Jesus ali? Tá? Satanás está dizendo assim, olha, usa o teu poder como Deus para, abre aspas, desculpa, irmãos, usa o teu poder como Deus para fraudar, né, ou para facilitar esse teu sofrimento. Então, toda a tentação de Satanás no deserto, ele estava fazendo que Jesus usasse os poderes de Deus que ele tinha. Então, quando a Bíblia diz que ele obedeceu como um homem, nesses momentos de sofrimento e nesses momentos de tentação que estava sendo tentado. Então, Satanás não está tentando a divindade de Jesus. Satanás está tentando a humanidade de Jesus, para que ele use o poder de Deus. Ele usando o poder de Deus, transformando a pedra em pão, ele estava desobedecendo Deus. Porque ele estava o quê? Ele estava fraudando, ele estava o quê? Facilitando, né, todo esse sofrimento dele. Tá? Se tivesse recorrido a seus poderes divinos para tornar mais fácil para si a tentação, não teria obedecido plenamente a Deus como um homem. Então, essa tentação de Satanás no deserto, ele não está tentando a divindade, a natureza divina de Jesus. Ele está tentando a humanidade, mas ele está pedindo que ele use os seus poderes divinos para facilitar a sua humanidade. Então, se ele fizesse isso, ele não estava obedecendo plenamente a Deus como um homem. A tentação era empregar o seu poder divino para fraudar o cumprimento das exigências, tomando a obediência um pouco mais fácil. Você está com fome. Para que está com fome? Transforma essa pedra em pão.
né? Se alivia disso, você tem poder para se aliviar disso. Está vendo o que Satanás queria trabalhar na mente dele? Se alivia disso, você tem poder para fazer isso. Você não precisa aí ficar sofrendo, você não precisa ficar obedecendo, como ele falou para Adão e Eva, para Eva, né? Você não precisa obedecer ele, pega o fruto lá que você vai saber do bem e do mal. Então, Satanás, ele não tem o poder de colocar o pecado em nós. Porém, Satanás já sabe que o pecado ele entra pela desobediência. O que Satanás faz? Ele faz nós desobedecer a Deus e os teus mandamentos. E quando fazemos isso, entra o pecado. E quando entra o pecado em nós, entra a morte. Tá? Então, o pecado está na desobediência em Deus. O Satanás fez o pecado. Não é Satanás que fez você pecar, Satanás fez você desobedecer. E a consequência da desobediência é o pecado, e a consequência do pecado é a morte. Tá? A tentação é empregada no seu poder divino para fraudar o cumprimento. Já li aqui. Mas Jesus, em constante, Jesus em comparação com Adão e Eva, ele recusou-se a comer o que parecia bom e necessário para si, ou ao contrário do que aconteceu com Adão e Eva. Parecia bom para eles, parecia apropriado para eles, eles pegou e comeu. Então, Jesus, em comparação à tentação de Adão e Eva, no Jardim do Éden, ele está, vamos dizer assim, a palavra... Deixa eu ver se eu lembro a palavra aqui, que agora deu um branco e sumiu. Desvantagem, essa é a palavra. Ele estava em desvantagem. Por que estava em desvantagem? Jesus estava sem comer 40 dias e 40 noites sem comer. Adão e Eva, em sua tentação, eles podiam comer de todos os frutos da árvore, menos de um. Tá? Jesus estava sozinho, sem um humano, para ter uma comunhão e uma conversa. Jesus estava sozinho no deserto. Adão e Eva não, tinha um ou outro para conversar, para se comunicar, para ter comunhão um com o outro. Então, vendo o nível de tentação, Jesus estava desfavorável em questão a Adão e Eva. Em questão dessas... tudo isso que acabei de trazer. Tá? Porém, Adão e Eva tinham suas vantagens em questão da tentação de Jesus. Porém, eles mesmo assim pecaram. Porém, o Senhor Jesus, em desvantagem, mesmo assim, ele não pecou, não desobedeceu, ele obedeceu até o fim, como sabemos. O versículo 5 também vai dizer assim: todos os reinos do mundo serão seus se prostrar, né? Satanás ali colocando os reinos, os poderes ao Senhor Jesus e dizendo que tudo seria dele se ele se prostrasse. A verdade é que tudo já foi dado ao Senhor Jesus, as nações foi dado ao Senhor Jesus, todos os poderes, todo o domínio foi dado a ele. Porém, o que Satanás queria trazer com isso era o quê? Para que sofrer para você ter tudo isso? Olha só, se você me prostrar, você já vai ter tudo isso. Então, ou seja, Satanás, em sua tentação no deserto com Jesus, ele queria que Jesus usasse os seus poderes divinos para facilitar o seu sofrimento. Aqui é uma da questão, para que ir para a cruz? Morrer, sofrer, para depois ganhar todos esses poderes, toda a nação se prostrar? Se você se prostrar aqui, eu te dou aqui agora, não precisa sofrer não, não precisa morrer não. Então Satanás queria que Jesus desobedecesse Deus em seus poderes como Deus. Mas Jesus não usou seus poderes como Deus, ele sofreu tudo, né? Tudo isso em obediência ao Pai, tá? Era a tentação de receber o poder, não pelo caminho da obediência vitalícia ao seu Pai Celestial, mas pela submissão ilícita ao príncipe das trevas. De novo, Jesus rejeitou o caminho aparentemente fácil e escolheu o caminho da obediência que leva à cruz. Glória a Deus por isso. De modo semelhante, a tentação do verso 9 ao 11, de Lucas 4,
A tentação de jogar-se do pináculo do templo também trazia isso. Era a tentação de forçar a Deus, realizar um milagre e resgatá-lo de maneira espetacular. Deus podia resgatar ele no momento que ele estava caindo ali, para o seu filho não morrer? Poderia enviar teus anjos. E naquele momento que ele está falando do pináculo, né, ali do templo, a multidão estaria ali embaixo. Então, ele queria que Jesus forçasse Deus a usar os seus milagres, os seus anjos, para fazer um espetáculo e atraindo ali a atenção de todos. E se todos vissem isso, ele ia ganhar a fé de todos. Ele ia ganhar todos. Opa, esse mesmo é o Filho de Deus, porque Deus, ele estava pulando ali do pináculo lá em cima do templo lá, e Deus milagrosamente usou seus poderes, e ele não caiu aqui embaixo, aqui, se espatifou tudo e morreu. Não, Deus usou um milagre. Então, Satanás sempre está fazendo que Jesus use os seus poderes como Deus, para facilitar o sofrimento. Jesus não fez isso. Então, foi dessa maneira que ele foi obediente, sofrendo como homem, tá? E foi dessa maneira que ele foi tentado. Ele não foi tentado na sua divindade, ele foi tentado na sua humanidade. Amém? Ou seja, ele não seguiu esse caminho de pular ao cenáculo, que seria mais fácil, mostrando a todos que Deus fazia um milagre. Mas caminhou o caminho que tinha à frente, o caminho que incluía os 3 anos ministrando as necessidades das pessoas, ensinando com autoridade e exemplificando a santidade absoluta de vida em meio à dura oposição, porque ia facilitar ele, se todo mundo aceitasse ele naquele momento, naquele grande milagre. Ia facilitar, todo mundo aceitaria. Ele falou assim, não, eu prefiro andar os 33 anos aí, e 3 anos de pregação, né, 30 anos, e depois de 3 anos de pregação, pregando e tentar convencer eles na pregação, nos exemplos, nos sofrimentos, tá? Mas, de novo, Jesus existiu a esse caminho fácil para cumprimento dos seus alvos como Messias. Ele cumpriu, né, todos os seus alvos, todas as profecias que o Messias deveria sofrer, deveria obedecer morte de cruz. Um ato pecaminoso seria um ato moral que aparentemente teria envolvido toda a pessoa de Cristo. Então, qualquer pecado que Jesus ele cometesse, ele ia afligir o seu moral, a sua pessoa. E que pessoa ele é? Pessoa Deus. Tá? Ele era Deus. Ele é Deus. Tá? Então, é impossível Jesus pecar se não atingir todo o seu moral. Assim, se tivesse pecado, isso teria envolvido a sua natureza divina, bem como a humana. Mas se Jesus, como pessoa, tivesse pecado, implicando toda a natureza humana como a divina no pecado, então o próprio Deus teria pecado e teria deixado de ser Deus. Mas é claro que isso é impossível por causa da santidade infinita da natureza de Deus. Então, por isso que era impossível de ele pecar, porque ele tinha a natureza infinita da santidade, porque ele era Deus. Assim, se perguntarmos de fato era possível Jesus pecar, parece que precisamos concluir que isso não era possível. A união de sua natureza humana e a divina em uma só pessoa o impedia de pecar. Se ele não tivesse a natureza divina, ele poderia pecar, mas como ele tinha a natureza divina, ele não pecava em sua natureza humana. Amém? Então era impossível Jesus pecar, e era impossível ele ser tentado em sua natureza divina. Ele foi tentado nos seus sofrimentos, na sua natureza humana. Amém? Então essa foi a resposta da questão de Tiago, da aula passada, que falamos de Tiago 1,13, parte B. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Se não pode ser tentado pelo mal, então ele foi tentado como no deserto? Ele foi tentado a usar os seus poderes para facilitar o seu sofrimento. E nem nisso Jesus pecou. Maravilhoso. Honra e glória
dele em nome do Senhor Jesus. Então, fomos feitos justos por meio da obediência dele. Fomos feitos pecadores por meio da desobediência de Adão, mas fomos feitos justos, justificados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro imaculado, sem mancha. Amém? O nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todo ser humano que aceita Ele, aceita esse sacrifício, aceita o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, Ele o regenera a imagem natural, a forma natural do homem, que Deus fez o homem sem pecado. Adão e Eva, quando Deus fez, eles fizeram sem pecado, perfeito, em santidade. E é essa santidade que devemos alcançar no Senhor Jesus Cristo, para quê? Para ter comunhão com Ele. Sem santidade ninguém verá o Senhor, que nós venhamos prosseguir em conhecê-lo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, conhecer e prosseguir conhecer Ele, prosseguir em santidade para vermos Ele naquele grande dia. Ih, irmão, quando eu ver Ele, eu vou abraçá-lo, vou apertá-lo, porque lá no céu Ele é corpo físico. Amém? Ele é Deus e Ele é plenamente homem. Fico com essa palavra. Eu quero despedir você na infinita e grande paz, misericórdia e graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que seja abundante na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te vejo na próxima vídeo aula. Fica na paz e até a próxima. Tchau.